Teoria do direito. Já falamos de justnaturalismo, positivismo, pós-positivismo. Cabe um estudo mais detido sobre realismo jurídico. O realismo jurídico é uma corrente de pensamento que ele vai questionar a ideia tradicional do direito como um sistema necessariamente lógico e objetivo, que é baseado tão somente em regras e princípios abstratos. Para o realismo jurídico, é necessário valorizar fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, psicológicos, na aplicação e na interpretação do direito, tendo em mente o direito como um fenômeno social e não como uma ciência exata. Até aqui tudo bem, mas há excessos no realismo jurídico. E a adaptação dele ao direito no Brasil está se dando de uma maneira um tanto quanto inadequada. O realismo jurídico, como eu disse, ele não vê sempre com bons olhos regras abstratas e formais. É um crítico do formalismo. O realismo jurídico tem duas escolas, a escola norte-americana e a escola escandinava. A escola norte-americana tem como expoentes Frank, Holmes, Cardoso. Para eles, o direito é aquilo que os juízes dizem que é direito. Os juízes são criadores do direito. A experiência pessoal deles, a convicção moral, a convicção política, o que eles extraem dos fatos sociais, políticos, econômicos, como eles interpretam o que são necessidades sociais. Para essa escola norte-americana, direito é o que o juiz diz que é direito. Tanto é que os norte-americanos estudam profundamente o caso e depois vão estudar a normativa. É uma forma diferente de ensino jurídico. E os norte-americanos chegam a ter algumas pesquisas bem exóticas, eu diria, de uma decisão judicial. Qual a convicção ideológica do juiz, filosófica, moral, política, econômica? O que ele almoçou, o que ele jantou, como é que foi o café da manhã dele, se ele está de bom humor, se ele está de mau humor. Existem pesquisas nesse nível. Já o realismo jurídico escandinavo, ele tem alguns matizes diferentes. Tem como expoentes o Alf Ross e o Oliver Crona. Ele vai focar no fato social. Ele vai dizer que não basta olhar a norma, mas que a norma é mero instrumento do direito e que é preciso observar o fato social, a realidade social e a aceitação da norma, a aceitação do direito na realidade, observar a realidade social. O realismo jurídico, em ambas as escolas, vai considerar muito fatores extrajurídicos, fatos políticos, sociais, econômicos, psicológicos, e eles vão influenciar as decisões judiciais. Até as emoções dos juízes são consideradas. O realismo jurídico é uma crítica ao justnaturalismo e ao positivismo. Ele não acredita que o direito se esgota apenas na lei natural ou escrita. Ele é crítico ao formalismo. Ele entende que o direito é um processo complexo que é influenciado por uma gama de fatores e que o direito não tem a autonomia e independência que prega, porque ele precisa dialogar com questões sociais, econômicas, políticas, e não estar preso apenas às normas jurídicas escritas. De fato, algumas dessas observações são razoáveis. O problema não é o remédio, o problema é a dosagem. Nós podemos dizer
que, para o realismo jurídico, as normas jurídicas são a manifestação da vontade social, que o processo jurídico é dinâmico e tem que se adaptar às mudanças sociais. Até aqui, tudo bem. O problema é como o realismo jurídico é abrasileirado. E aí eu vou trazer a leitura crítica e vou me valer de um autor que eu gosto muito, Lênio Streck. Ele vai dizer que o realismo jurídico carrega consigo um ceticismo jurídico grande, de fato sim, não acredita, o realismo jurídico não acredita que o direito possui um valor próprio ou autonomia de verdade. E o Lênio Streck fala que o realismo jurídico permite predadores exógenos ao direito, a moral, a política e a economia. O Lênio Streck gosta muito de dizer que, e aí ele fica parafraseando do Dworkin, direito é uma questão de princípios, não de vontade. Ele vai dizer que esses céticos do realismo jurídico defendem que os textos jurídicos são vagos e indeterminados. E aí caberia, segundo o realismo jurídico, um intérprete oficial do texto legal. E esse intérprete, pelo menos no realismo jurídico norte-americano, a ênfase é o poder judiciário, o juiz, que vai extrair do texto legal o que é o direito. Em parte isso é razoável. O juiz não é mero reprodutor da norma, mas excessos devem ser combatidos. O Lênio Streck também vai falar que existem predadores endógenos do direito com o realismo jurídico. O subjetivismo, o decisionismo, o ativismo judicial, o pan-principiologismo, a ponderação, que são máximas bonitas, mas que, a depender da retórica, podem ser manipuladas e podem mascarar a convicção e opinião pessoal do juiz, que dá à decisão um caráter supostamente técnico, jurídico, mas na verdade está manipulando a decisão e colocando suas próprias convicções a despeito da lei e da Constituição. E aí existem muitas críticas, não só do Lênio Streck, quanto a algumas decisões e comportamentos de juízes, tribunais e do Supremo Tribunal Federal. O Dworkin diz que o direito é um romance em cadeia. Mas aí eu pergunto, esse romance em cadeia é escrito e reescrito só pelos juízes e tribunais? Ou ele é também escrito pelo cidadão, pelos agentes do direito, advogados, procuradores, professores, juristas, membros do Ministério Público, defensores, delegados? O direito é apenas o que o juiz diz ser direito? Isso é democrático? Bom, e o Lênio Streck diz que o Brasil vive uma espécie de realismo retrô, que nós estamos importando uma teoria que não é nossa, que é norte-americana, e ele até usa uma frase que é de um julgado dos anos 30, na Suprema Corte Americana, e que já foi usada num julgado brasileiro. Nos anos 30, num julgado da Suprema Corte Americana, Charles Evan Hughes disse: "The Constitution is what the judges say it is." Perdoe meu inglês. Ele é meio Joel Santana. Mas no português isso quer dizer o seguinte: os juízes dizem o que é a Constituição. Perigoso isso. No caso de julgamento pelo Supremo, da polêmica de uso ou não de células-tronco para tratamentos, para terapias de cura, a decisão foi bem razoável.
mas uma fala do ministro Eros Grau me chamou a atenção e me despertou certo receio. O então ministro Eros Grau. Ele disse: nós aqui, 11 ministros do Supremo, estamos a decidir o que é a vida e quando começa a vida. Perigoso isso, pretensioso. O Supremo usa muito a repercussão geral, a súmula vinculante, e há quem pense que isso engessa o direito. Nas discussões sobre a reforma do judiciário, lá em 2004, existiam críticos, por exemplo, a súmula vinculante. Há também o perigo do ativismo judicial, que é o juiz, o judiciário, interferindo demais em questões que não são do judiciário. Questões interna corporis do legislativo, questões da discricionariedade do executivo. O judiciário pode implementar políticas públicas, até pode, mas sem exageros. O judiciário, em mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pode, adotando a teoria concretista intermediária, tomar decisões? Pode, sem exageros. E vem existindo exageros. Para o Lenny Streck, o realismo jurídico é uma subversão do conceito jurídico, é uma importação de uma teoria estrangeira indevida, retira a legitimidade do direito, e o Lenny Streck, até nos seus textos, menciona o fator Julia Roberts. Julia Roberts, linda atriz, fez um filme chamado Dossiê Pelicano, dos anos 90. Eu, com meus cabelos brancos, vi esse filme. Ele diz que, numa parte desse filme, Julia Roberts protagonizou o filme com Denzel Washington. Olha o meu inglês, Joel Santana. Ela disse o seguinte, a personagem dela: o Supremo está errado. Então, o que ele diz? Que juízes fazem o que querem e que advogados, professores, procuradores apenas dizem, segundo o tribunal tal, segundo o STF, e que isso é uma ofensa à democracia, uma ofensa à tripartição de poderes e uma arbitrariedade, e que os juristas brasileiros estão acovardados e acomodados, sendo meros comentaristas de informativos judiciais. E o Lenny Streck vai dizer que a crítica hermenêutica do direito a qual ele se filia é uma resposta à jurisprudencialização do direito, porque vai preservar a interpretação que leva em conta a Constituição, a norma, e não o subjetivismo e a vontade do juiz. É isso.